Olá pessoal! Qualquer que seja a versão que você adquirir, primeiro inspecione cuidadosamente o corpo. Atenção especial deve ser dada ao encaixe cuidadoso das peças. Nos primeiros carros, notou-se uma folga irregular entre o paralama dianteiro e o para-choque, quase impossível de endireitar. Em alguns exemplos, a alça do porta-malas que se projeta para fora chama a atenção e os faróis são montados no para-choque com uma distorção perceptível. No entanto, em cópias posteriores, essas deficiências foram corrigidas em grande parte. Embora a porta traseira ainda feche com um esforço decente em tempo frio, a falha está na graxa muito espessa e nas travas mal ajustadas. Devido às vedações excessivamente duras, a pintura das portas desgasta-se. O problema é resolvido aplicando graxa de silicone nos elásticos. Os faróis costumam soar, os frisos laterais traseiros se soltam e os cromados ficam salientes. Porém, todas essas pequenas coisas não exigirão grandes despesas. Na cabine, pequenas falhas incomodam muito mais. Digamos que com o controle climático ajustado na mesma temperatura, um fluxo de ar quente é direcionado ao motorista e o ar frio é direcionado ao passageiro. As lâmpadas acendem e apagam espontaneamente, e o travamento central e os vidros elétricos podem ficar deprimidos sem motivo algum. A culpa é da umidade que entrou na unidade de conforto. Espelhos, para-brisa e vidros traseiros tendem a quebrar em geadas severas. Na garantia, eles foram substituídos gratuitamente e, desde 2016, surgiram espelhos modernizados que suportam o frio mais intenso. E o vidro dos crossovers com menos de 2 a 3 anos tornou-se mais durável. Mas não houve problemas com os motores desde o início. Afinal, a maioria das doenças infantis do mais popular, 4, de 1,6 litros foram curadas antes mesmo de o crossover entrar em produção. A Ford alterou o software apenas algumas vezes até atingir o desempenho ideal do motor. O mecanismo de distribuição de gás é acionado por uma correia dentada, cuja vida útil é de 120.000 km. No entanto, nem sempre sobrevive até o período especificado, por isso os técnicos de serviço aconselham trocá-lo um pouco mais cedo, após 90,000 a 110,000 km. Ao ultrapassar, há uma grande probabilidade de cortar os dentes da correia e então você terá que gastar dinheiro em reparos ou substituição do cabeçote. O motor de 2 litros talvez seja ainda mais confiável. Ele usa uma corrente de distribuição de metal projetada para 220,000 a 250,000 km. Velas de ignição e bobinas de ignição individuais, sensores de oxigênio e sensores de fluxo de massa de ar também estão em risco. É uma pena que tais modificações não sejam tão comuns no mercado secundário. Se aparecer uma cópia decente, será exclusivamente com uma confiável transmissão manual de 6 velocidades. Sua irmã mais nova, 5MKP, recebe ainda mais curtidas. Esta caixa foi instalada no Focus da segunda e até da primeira geração. Durante esse tempo, conquistou a imagem de uma unidade confiável e durável. Os técnicos de serviço recomendam apenas a troca do óleo a cada 90.000 km. Mas o robô nos decepcionou. Ao longo dos 10 anos de produção, o Power Shift foi modernizado várias vezes, mas a caixa ainda trema ao passar da primeira para a segunda marcha. A Ford atualiza periodicamente o software da unidade de controle e faz alterações no design da caixa, mas não consegue se livrar completamente desta doença. Além disso, a causa de uma viagem irregular também pode ser um vazamento no retentor traseiro do virabrequim. O óleo entra nos discos da embreagem, fazendo com que comecem a escorregar. Se o processo for iniciado, provavelmente será necessário trocar o conjunto de embreagem. Porém, os funcionários dão garantia para a unidade por até 4 anos, e para o próprio robô, 3 anos. Para prolongar sua vida útil, em engarrafamentos recomendamos não segurar o carro no freio por mais de 1 a 2 minutos, mas mover o seletor do modo D para a posição N ou P. O fato é que quando o pedal do freio é pressionado em drive, os discos da embreagem Power Shift não abrem completamente e escorregam um pouco, portanto é possível superaquecer depois de um tempo. Você pode superaquecer a embreagem de um carro com transmissão manual. Como não há redução de marcha na transmissão, em terrenos acidentados é preciso ter muito cuidado com os pedais do acelerador e da embreagem. Você também precisa monitorar a condição das juntas homocinéticas das caixas de câmbio, elas podem quebrar em 30,000 a 50,000 km. E então você substituirá a granada, junto com o semi-eixo por um dinheiro muito sério. As condições off-road também são perigosas para o chassi, você pode facilmente arrancar os elos traseiros baixos da suspensão de curso curto e bastante rígida.
Se você dirigir precipitadamente em estradas ruins, solicitará manutenção com muito mais frequência, muito rapidamente. Já entre 15.000 e 25.000 km, os suportes e as buchas do estabilizador se desgastam. No entanto, são baratos e desde o final de 2016 estão a instalar uma versão reforçada destes consumíveis. Mas o resto dos elementos do chassi duram muito mais tempo. Os custos de suspensão só serão incorridos perto de 100.000 km. Assim, um EcoSport usado é uma excelente opção de compra, praticamente não tem pontos fracos. É verdade que, com base na experiência com outros modelos da Ford, é altamente provável que o robô PowerShift possa estragar o sangue dos futuros proprietários de crossovers. Se você ainda precisa de um carro com câmbio automático, mas não quer correr riscos, escolha a versão reestilizada do EcoSport. Esses carros eram equipados com câmbio automático hidromecânico, e com ambos motores a gasolina, volume 1,5 e 2,0 litros. Esta caixa distingue-se pela sua excelente fiabilidade e durabilidade. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.